O entrevistado de hoje é João Fontes da Costa, do PAN. João, bom dia. Obrigado pela disponibilidade para aqui estar. Eu queria começar por lhe perguntar qual é que é a sua ligação a Coimbra para ter aceitado o desafio de ser cabeça de lista do PAN por Coimbra. Muito bom dia, eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer falar aqui convosco, noutras oportunidades e nesta. A minha ligação a Coimbra vem desde que nasci. Eu nasci em Coimbra, eu sou de Coimbra. Apesar de ter não sempre vivido em Coimbra, os meus pais não moraram sempre em Coimbra, e isso tem a ver com a vida profissional deles. Foram migrantes neste país, estiveram noutras localidades, mas regressei aos 14 anos e por aqui continuo desde sempre e fiz a minha formação académica do ensino superior cá, em Sociologia, na Faculdade de Economia, e depois o mestrado, não o fiz na Faculdade de Economia, mas fiz o mestrado em Gestão também, e fiz o doutoramento, aí sim já também, novamente o doutoramento em Gestão na Faculdade de Economia, portanto a minha ligação é em Coimbra. A Coimbra é total desde sempre, desde o nascimento. Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, define-se como centro-esquerda e o PAN não tem propriamente um enquadramento político. Como é que o João se define? Eu defino-me com o mesmo ideário, ou seja, nós somos um partido de causas e essas causas muitas vezes são espelhadas com a esquerda ou com a direita, e eu acho que erradamente. Não deveríamos falar apenas de justiça social à esquerda, não deveríamos falar de ambiente apenas à esquerda, são causas que não têm uma matriz de esquerda ou de direita, são causas de todos e deveriam considerar todos da mesma forma, e é isso que nós tentamos fazer. Aquilo que nós dizemos é que nós não rejeitamos a economia de mercado, por exemplo, ou seja, não temos uma matriz ideológica que diga que não deve haver uma economia funcionante e de mercado. Aquilo que dizemos é que não pode ser uma economia liberalizada ao ponto de pôr em causa valores fundamentais, sejam eles os valores da justiça social, sejam eles os valores do ambiente e da correção que devemos ter com este ecossistema onde estamos, porque claramente vamos ter uma economia de pouca dura se nós não pensarmos naquilo que são as consequências dos atos que fazemos. Claro que os direitos humanos que nós defendemos desde a nossa gênese e os direitos animais que defendemos desde a nossa gênese muitas vezes não encontram parceiros num espectro mais à direita da nossa democracia. Quem defende as touradas muitas vezes está muito no espectro à direita, mas devemos dizer que também há partidos como o PCP que não apoiam iniciativas em que se termine definitivamente com as touradas e até beneficiam esse triste espetáculo com a redução do IVA. Ou seja, há causas que deveriam ser transversais independentemente de serem de esquerda ou de direita. E por isso nós afirmamos-nos como um partido centro, progressista, um centro-esquerda no sentido em que os valores fundamentais daquilo que são os direitos humanos e os direitos dos animais e da natureza estão muito também focados nessa perspectiva. O PAN tem estado nesta campanha a dizer que, com uma deputada, foi o partido com mais iniciativas aprovadas nesta legislatura. Isso não se deve ao facto de exatamente ser do centro e de conseguir conciliar-se com os diversos partidos, com as diversas forças políticas? Nós conseguimos ter um diálogo com todas as forças políticas democráticas, devo sublinhar, e com elas estabelecer aquilo que são... Quando diz democrática, está a colocar uma linha vermelha no Chega. Estou a colocar uma linha vermelha no Chega e estou a colocar uma linha vermelha em forças que defendem um retrocesso do ponto de vista dos direitos humanos ou do direito das mulheres. A Aliança Democrática também. A Aliança Democrática, que tem dentro da Aliança alguns partidos que têm posições que são, para nós, completamente ofensivas daquilo que é o progresso que este país já teve. Avançando, aquilo que nos faz estar no Parlamento com energia, mesmo com uma única deputada, a conseguir aprovar um conjunto de propostas bastante alargado e ser, de facto, o partido da oposição que mais propostas conseguiu ver aprovadas, é por esta capacidade de fazer perceber que as causas que defendemos não são causas do PAN, são causas das pessoas, todas elas, das pessoas, dos animais e da natureza, e que, de vez em quando, os outros partidos reconhecem que, de facto, são causas que devem ser validadas. E por isso é que conseguimos aprovar tantas propostas. Aquilo que nós queremos nestas eleições legislativas é garantir que o nosso grupo cresce, ou seja, vamos passar a ter um grupo parlamentar para que essa possibilidade de diálogo que nós queremos manter venha a transformar-se ainda em mais medidas que possam defender estas causas que, como digo, não são do PAN, são das pessoas, dos animais e da natureza.
Mas eu reforço a minha questão. O facto de serem do centro não foi isso que permitiu que o PAN aprovasse tantas iniciativas. O facto de estar facilmente, de se encontrar facilmente apoio no PS ou no PSD, os dois maiores partidos. O apoio, aquilo que está em causa não é o apoio àquilo que nós defendemos. Nós procuramos criar um espaço de diálogo que permita a aprovação das iniciativas. Estarmos ao centro deste espectro acaba por fazer entender que, de facto, nós poderemos ter diálogo com todas as forças políticas democráticas e aquelas que defendem os nossos valores, e nós não estamos à espera de vender o nosso ideário. O que estamos à espera é que os outros percebam que, para se juntar a nós, devem fazer valer estas causas que são de todos. Quais é que são as áreas prioritárias para o PAN? O PAN defenderá sempre as 3 áreas fundamentais das pessoas, dos animais e da natureza, e já o provámos. Há uns tempos atrás havia pessoas que acusavam o PAN de ser um partido monocausa, que eram os animais. Isto está completamente ultrapassado na história, está completamente... vá lá, é apenas na cabeça de alguns que são detratores do nosso partido. Não nos arrependemos nada desta matriz animalista, vamos defendê-la sempre. Somos o partido, efetivamente, que se preocupa com a causa animal, aquele que todos os dias no Parlamento faz alguma coisa pelos animais, aquele que está junto das pessoas que no dia a dia fazem o apoio à causa animal, e vamos prová-lo sempre como conseguimos neste Orçamento de Estado com o IVA zero para as rações dos animais que estão a cargo das associações. Isto foi um apoio enorme àqueles que todos os dias têm que comprar alimentação para animais que estão na rua e que sem outros apoios, nomeadamente daqueles que seriam os necessariamente interessados nisto, seriam os executivos municipais, o que nós fazemos é garantir que temos um espaço de apoio a estas associações, um espaço que lhes dá alguma coisa e, portanto, a causa animal está aqui presente. O PAN foi o partido que conseguiu alargar a tarifa social da energia a mais de 200 famílias, ou seja, está junto das pessoas. O PAN foi o partido que conseguiu aprovar a remuneração para os estágios profissionais no acesso às ordens profissionais das várias profissões e, portanto, estamos do lado das pessoas. Isto são só algumas medidas. E do lado da natureza, como é óbvio, nós fomos o partido que conseguiu criar um consenso para a aprovação da Lei de Bases do Clima. Está muito por fazer. De facto, ainda não conseguimos garantir a aplicação na sua verdadeira extensão desta lei, mas é o PAN, não são os outros partidos que se dizem ambientalistas agora, não são os outros que agora, por esta altura, se mascaram de ambientalistas e um bocadinho de animalistas, ainda que alguns digam até que o animalismo é um fetichismo por parte do PAN. Não nos arrependemos nada de se nos chamarem fetichistas. Temos um fetiche com a natureza, temos um fetiche com os animais e temos um fetiche com as pessoas. Não há problema nenhum em assumirmos isto. Queremos assumir que esta é a nossa matriz. São estas as 3 prioridades fundamentais. E já agora, quem é que são os outros partidos que agora se dizem ambientalistas e animalistas? Quero mesmo que eu parta a louça toda. Quero só que me diga, Posso-lhe dizer à vontade. Nós tivemos um líder partidário que disse que, de facto, o PAN era um partido fetichista com os animais, não é? E este partido foi o LIVRE. E tivemos outros partidos que agora se arvoram em grandes defensores da causa ambientalista que votaram contra ou se abstiveram em leis que iriam resolver alguns dos problemas que nós estamos a deixar que aconteçam, nós não, que os outros estão a deixar que aconteçam em crimes contra o ambiente. E estes partidos vão desde o PCP ao Bloco de Esquerda e, claro, já nem vou falar da Iniciativa Liberal, o PS e o PSD. Ou seja, todos os partidos... Todos os partidos que não o Chega? Todos os partidos. O Chega também, claro que sim. Mas o Chega, de facto, não tem nenhum apoio a nenhuma destas causas. Nem a Animal, defendendo as touradas. Outros partidos também defendem, mas estamos a falar agora desse. Nem a causa da justiça social e outras. E os valores, os direitos humanos e os direitos fundamentais e as liberdades e garantias que, de facto, aqui estão postas em causa. E também no ambiente, claramente. Não é uma preocupação daquele partido, apesar de
porem algumas medidas nos seus programas só porque sim, mas o histórico prova que não estiveram do lado de nenhuma destas causas no passado e só quem não quiser ver o que é que se passou anteriormente ou não queira ver é que percebe que isto é realmente algo que é um sol de pouca dura e a partir do dia 10 de março o único partido que vai defender verdadeiramente os animais e a natureza na Assembleia e obviamente continuar a defender as pessoas é o PAN. Pergunta-lhe as prioridades do PAN. A nível do Distrito de Coimbra, o que é que o PAN vê como prioridade para mudar? As nossas prioridades são elencadas em diferentes aspectos da vida das pessoas. Nós temos um distrito que é muito dispar no sentido em que temos desde a praia da Figueira da Foz até à Serra, na Pampilhosa e em Oliveira do Hospital. Temos uma população também muito distinta, muito envelhecida no interior, nomeadamente na Pampilhosa da Serra, onde temos uma das populações mais envelhecidas de todo o país, e temos problemas que vão desde a saúde até às acessibilidades e, portanto, aquilo que nós queremos defender é uma saúde familiar adequada com unidades de saúde familiar que não existem em vários dos nossos concelhos. Dos concelhos do distrito, nem todos têm unidades de saúde familiar, o que para nós é impensável, só porque a legislação obriga a que exista um conjunto de indicadores que tenham que ser cumpridos, nomeadamente um volume populacional que muitas vezes estes concelhos não têm, mas não têm porquê? Porque as pessoas não se conseguem fixar lá porque não têm estas condições. Ou seja, leis que são cegas a concelhos que estão despovoados porque efetivamente as pessoas não têm condições para lá viver, vão mantê-los ainda mais despovoados e ainda vão ficar mais envelhecidos e mais despovoados porque não damos condições. A questão da educação, nomeadamente a educação pré-escolar, ela é fundamental e nós temos zonas também do nosso distrito onde não há oferta. Nós não podemos olhar para Coimbra como sendo Coimbra cidade, como sendo o exemplo do distrito e sendo a capital do distrito e isto é tudo igual como é cá. O acesso à saúde, o acesso à educação não é o mesmo. O nosso distrito tem 17 concelhos que têm diferenças imensas. Temos Mira, temos Cantanhede, temos Arganil, temos Pampilhosa da Serra, temos Oliveira do Hospital, que são concelhos que não têm de forma nenhuma a mesma possibilidade de acesso a alguns serviços como tem Coimbra. Para alguém vir de Sor para Coimbra para vir fazer algum diagnóstico, utilizar os meios complementares diagnósticos que não consegue ter no Conselho ou de Arganil para Coimbra, veja a deslocação que tem que fazer. Os transportes públicos devem ser uma prioridade. Não pode haver um autocarro no início do dia e no fim do dia. Há alguém que tem que vir aceder a um serviço que não consegue ter na proximidade, deve ter condições para o fazer. E por isso é que também a revolução dos transportes públicos tem que ser feita. E aqui entendemos que não são só os municípios, que nem todos têm serviços como o SEMETUC, que mesmo com todos os problemas que lhe reconhecemos, existe e tem uma oferta que pode ser efetivamente melhorada, há concelhos que não têm nada deste tipo de oferta. Portanto, a Comissão, aliás, a CIM, neste caso, a Comunidade Intermunicipal de Coimbra, tem um papel fundamental em desenvolver uma oferta de transportes que seja muitas vezes adaptada àquilo que são as necessidades e muitas vezes on demand, ou seja, utilizando a expressão mais portuguesa, quando as pessoas necessitam. Muitas vezes não será necessário ter uma oferta de 5 em 5 minutos de autocarros, não é isso que nós pensamos e não é isso que é exigível, porque também não temos que estar a desperdiçar recursos e se os autocarros não forem elétricos, como ainda não são muitos deles, também não faz sentido estarmos a ter uma pegada ambiental para um autocarro andar sozinho. Mas ofertas quando as pessoas precisem e se um idoso precisar de vir a um centro de saúde ou um idoso e veja que as sedes de cada um dos concelhos podem ter, algumas delas, unidades de saúde familiar, mas as pessoas não moram na sede do concelho e, portanto, a deslocação que fazem deve ser feita com transportes desta forma. E, portanto, assim tem essa responsabilidade. O novo sistema de mobilidade do Mondego deve ter também esta responsabilidade de estar integrado com esta intermodalidade de outras ofertas de transportes públicos, nomeadamente a CP e os outros prestadores que existem na nossa zona, nomeadamente a Transdev e outros, e tudo isto tem que ser integrado de forma a que se consiga oferecer às pessoas uma solução eficaz. E esta solução eficaz vai permitir que os transportes sejam mais amigáveis para as pessoas e comecem a ser utilizados de uma forma muito mais frequente. A mobilidade ciclável também aí já em localidades como Coimbra deve ser incentivada. Nós temos uma das cidades
que menos metros de ciclovia tem, apesar desta orografia que por vezes pode parecer um bocadinho desincentivadora da mobilidade ciclável. Mas por que não usá-la mais e por que não incentivar isso? Nós temos uma cidade que está completamente agora esburacada com estas obras, elas hão de acabar, esperamos que sim e depressa, mas teremos que apostar também na ciclovia. É fundamental, temos que apostar em transportes adequados para os polos da universidade que nós não temos. O polo 2 está ao final do dia, quando os alunos muitas vezes estão a sair das aulas, quando poderiam ficar a fazer projetos e a estudar nas suas faculdades, não têm transportes adequados nem suficientes. E isto não pode acontecer. A nossa relação com outras capitais de distrito, não temos ferrovia, por exemplo, para Viseu, perdemos este eixo fundamental de ferrovia, não temos um IP3 requalificado também, temos um IC6 que está por concluir há uma série de tempo, portanto, Oliveira do Hospital ainda não tem uma ligação adequada do ponto de vista rodoviário também, ou seja, está tudo por fazer. Coimbra perdeu a centralidade há muito tempo atrás e foi perdendo e nós fomos paulatinamente deixando que isto acontecesse. E não pode acontecer. Nós temos de uma vez por todas que acordar e dizer que Coimbra é o centro do país, mas não é só o centro geográfico, tem que ser o centro de outras coisas. Nós não podíamos deixar que nos arrancassem as linhas ferroviárias, que são, de facto, são linhas fundamentais, até como se fosse uma circulação sanguínea. Deixámos de ter esta circulação e foi definhando Coimbra. Arrancámos o ramal da Lausanne, arrancámos ligações a Cantanhede, arrancámos ligações que poderiam ligar à linha do Oeste, arrancámos tudo isto e vamos agora deixar terminar a estação central em Coimbra. Eu ia lhe perguntar disso mais à frente, mas podemos já ir por aí. Quando quiser. Como é que vê o encerramento da estação de Coimbra? Com péssimos olhos. Nós somos absolutamente contra, porque o argumento é de falácia. Dizer que tem que acabar a estação central, quando ela era o verdadeiro hub de ligação do ramal da Lausanne a todas as outras ligações da linha do Oeste e as outras que fariam ligações para outras zonas do país, parece que o país, de repente, ou de repente não, paulatinamente foi definindo que a linha do Norte era a única linha que deveria existir. Fomos desmantelando tudo, não faz sentido nenhum. Mas o ramal da Lausanne, substituído por autocarros elétricos? Sim, mas já lá vamos. A estação central é uma estação que deveria existir com comboio e não apenas agora como um sítio de passagem ao lado do canal do metro. Porque aquilo que nos venderam foi a ideia de que teríamos que arrancar a linha de comboio porque era uma barreira à ligação à zona ribeirinha. Mas a verdade é que nós vamos ter um canal de metro que vai ser um canal dedicado, que com certeza que nós não vamos poder estar, se a circulação for mesmo feita de 5 em 5 minutos, nós não vamos poder estar a passar pelo canal do metro de uma forma descansada. Portanto, aquela ligação vai estar na mesma ali a perturbar a tal ideia de termos uma relação direta com o rio. Muitas outras cidades europeias... Mas passar uma estrada do que passar uma linha ferroviária. Ah, sim, não digo que não seja diferente, mas porquê é que nós não pensamos como outras cidades? Porquê é que é tudo um obstáculo? Porquê é que temos que arrancar tudo? Porquê é que nós já arrancamos as linhas que tínhamos dos trolleys? Porquê é que... Todas as cidades que tinham linhas eletrificadas, que foram investimentos importantes, mantiveram-nas. Porquê é que nós as retiramos? Porquê é que nós retiramos os carris que tínhamos dos antigos meios de transporte que toda a gente adorava e que agora, em algumas cidades, são um ex-libris? Vamos dizer que isto é passadismo? Não. É um ex-libris de muitas cidades, até de Lisboa. Lisboa continua a ter os meios de transporte que nós retiramos porque achávamos que eles iam ser substituídos por uma coisa melhor, que era os SEMTUC. Na verdade, não foram. Na verdade, os SEMTUC vieram a ter problemas semelhantes a estes outros meios de transporte. Voltando só àquela questão da ligação. Noutras cidades conseguiu-se arranjar soluções que permitiram passar por baixo ou passar por cima das linhas de comboio. E não fomos retirar o comboio do centro das cidades. É uma falácia dizer que nas cidades europeias não há comboio no centro das cidades. Há comboio no centro das cidades, de grandes cidades europeias. Coimbra não tem que ser diferente, não tinha que ser diferente. Teríamos que arranjar outras soluções? Claro que sim. Elas seriam, se calhar, até um pouco mais caras. Não vou dizer que não fossem, mas se há financiamento para isto, se era uma melhor solução do que arrancar a ferrovia, nós temos que equacionar tudo. É tudo muito mais fácil. Nós vamos pela simplificação. Até quando é preciso arrancar árvores.
Porquê? Porque refazer projetos, ou fazer projetos logo de início, pensando que não temos que mandar abaixo as árvores, parece que dá muito trabalho. Dá muito menos trabalho pensar como se fosse uma prancha vazia, como se fosse uma tábua rasa. E, portanto, a tábua rasa tem um problema. É que tem custos, tem um impacto, tem um passivo ambiental tremendo. E este passivo tem que ser equacionado quando nós estamos a fazer os projetos. E foi coisa que não foi feita. Mandar abaixo 700 árvores dentro do Chuco por causa do projeto do Metro Mondego, para nós é obviamente inaceitável. É inaceitável que se diga que não há problema, que vai-se plantar num determinado sítio um bosque. Ou até vamos substituir as árvores que foram mandadas abaixo, mais uma, para que ninguém fique triste. Só que veja, árvores que são árvores com 50 anos, com 40, com 30, com 20 anos, têm um porte, têm uma função hoje de proteção, de redução da temperatura. Está provado que nas cidades que têm uma mancha verde a temperatura está reduzida em vários graus Celsius, e nós o que estamos a fazer é dizer, ok, vamos substituir estas árvores grandes, que já têm essa capacidade de reduzir a temperatura dentro da cidade, por árvores que são pelo peito de cada um de nós, porque é assim que elas são plantadas. Não faz sentido nenhum. E muito mais deslocalizá-las, retirá-las do sítio onde estão, porque estavam, veja-se lá, a atrapalhar uma linha que poderia, muitas vezes, com certeza, ser vista de uma outra forma e passar ao lado destas árvores, mantendo-as e tendo orgulho naquilo que era o nosso arboredo, que infelizmente está agora a ser alvo deste ataque. E vamos ver o que é que vai ser o futuro das árvores nesta cidade, porque aquilo que vai acontecer é que daqui a algum tempo estas outras árvores que vão ser muito bem vistas como se fosse uma moeda de troca, são dadas à cidade, e a cidade vai ter que assumir os custos desta arborização em outros locais que se calhar não estão preparados para isso, e vamos ver a sobrevivência futura também destas árvores que vão ser plantadas. Uma das propostas do PAN são passes de transportes públicos gratuitos. Isto vai certamente aumentar a adesão aos transportes, e neste momento por todo o país já existe uma certa saturação, já estão bastante saturados, e existe uma falta de resposta por parte dos transportes públicos. A criação de passos gratuitos não vai piorar esse problema. Provavelmente vai-me responder que sim, mas antes disso pergunto-lhe se o PAN acredita e está eventualmente disponível nessa proposta para abrir à concorrência privada a exploração de transportes públicos. Os transportes públicos têm uma função importante e que não é a cura que os vai matar, ou seja, a existência de mais utentes nos transportes públicos só vai favorecer a mobilização de todos os que são responsáveis pela programação dos transportes públicos para ter melhores e mais transportes. Aquilo que nós propomos com os passos gratuitos, aliás, tivemos um papel importante na atribuição de passos gratuitos, nomeadamente aos alunos do ensino técnico-profissional que estavam afastados do passe gratuito para estudantes. Nós achamos que o alargamento a todos do passe gratuito vai fazer com que mais pessoas venham a utilizar os transportes. Eles estão hoje, de facto, saturados, mas estão saturados e estamos num ponto em que quem faz a gestão do transporte diz que estão saturados, mas ainda não há gente suficiente para pôr duas carreiras à mesma hora da mesma linha. Porquê é que não havemos de fazer isso? Ou seja, vamos achar que não há soluções para resolver esse problema? Com certeza que há. E se uma linha está saturada, então nós vamos pôr mais frequência de transportes nessa linha e nas horas em que estejam saturados. E é isso que hoje não está a acontecer, com a desculpa de que não há meios suficientes e porque os transportes públicos não são devidamente utilizados. Ou seja, aquilo que nós propomos é uma solução do problema, não é acrescentar ao problema que existe dos transportes públicos. Aquilo que já acontece em algumas localidades é que há concursos públicos que são ganhos por empresas privadas para a função do transporte público. Ainda há pouco falei de um operador que aqui na nossa zona ganhou alguns desses concursos. E aquilo que nós dizemos é que o transporte deve ser público
e tem que ter a garantia, como qualquer serviço público, de uma frequência adequada para os seus utilizadores. Agora, neste caso, como já existem alguns prestadores de serviços, e se não houver uma oferta pública, abram-se concursos, estabeleçam-se cadernos de encargos que permitam, inclusivamente, do ponto de vista ambiental, garantir que estes prestadores de serviços não trazem autocarros que já sejam com sistemas técnicos daqueles que são muito poluidores. Eu lembro-me dos meus tempos de estudante de que estes prestadores de serviços, a essa época, traziam para cá autocarros com 30 anos e que já não poderiam circular noutros países para fazer este tipo de serviço. Isto é que não pode acontecer, obviamente. Não podemos permitir, nos cadernos públicos de encargos que fazemos para este transporte, permitir que se faça isso. Agora, abrir concursos públicos para transportes que possam ser ganhos por essas empresas dentro daquilo que sejam as condições impostas nesses cadernos de encargos, por que não? João, obrigado por esta entrevista.